Boa noite, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a aula é para a elaboração do questionário para a avaliação final que vai ser na próxima aula, na próxima quinta. Então, na aula de hoje, eu vou ditar o questionário aqui para vocês vão escrever aí. Então, já dá uma pausa aqui no vídeo, pega o lápis, pega a caneta e vai anotando as questões para depois vocês responderem esse questionário que eu vou falar para vocês. Então, é um questionário de 20 questões, elaborado em cima, desde a primeira aula até a última aula. Então aí vamos ter questões de introdução à física das radiações, vamos passar por proteção radiológica, órgãos regulatórios, portaria 453, RDC 330. Então todo esse conteúdo vai ser aí aplicado em cima desse questionário para vocês se prepararem para a prova que vai ser na semana que vem, na quinta que vem. E nessa mesma semana, no dia 25/9, vai ser a prova de recuperação. Tá bom, gente? Então, hoje, questionário e revisão, né, para essa prova da semana que vem, no dia 24, que vai ser a avaliação final, e 25 a recuperação. Ficou acordado, assim, com a representante de turma aí, a Fabiana. Tá bom, gente? Então, quem não tá com o caderno aí, caneta e lápis, dá um pause aqui nesse vídeo e retorna que eu vou ditar para vocês todas as questões em forma de vídeo, ao invés de postar já prontinho aqui no portal. Eu vou preferir ditar para vocês e eu vou explicando o que eu quero de cada questão, beleza? Para vocês entenderem melhor. Mas mesmo qualquer coisa pode me chamar no privado ou lá no grupo, perguntar no grupo também, tá bom, turma? Então vamos lá, vamos começar aí. Questão 1. Qual a definição de átomo? Então, aí a palavra átomo você coloca entre aspas. Questão 1. Qual a definição de átomo? Interrogação. Questão 2. O que diz a teoria de Bohr? B-O-H-R. Bohr. E quais são algumas das suas características? Então, aqui vocês vão me dizer o que diz o conceito de Bohr e o que caracteriza esse conceito desse cientista aí, Bohr, tá bom? Então, questão 2, o que diz a teoria de Bohr e quais são algumas das suas características? Interrogação. Questão 3, quais tipos de radiação existentes na radiologia? Vírgula. E qual a diferença entre elas? Questão 3. Quais tipos de radiação existem na radiologia, vírgula, e qual a diferença entre elas? Então, você vai me dizer para mim quais tipos de radiação que existe na radiologia e qual é a diferença de uma para outra. Beleza? Questão 4. Em relação à natureza das radiações, vírgula, como podemos diferenciá-las? Então, na questão 3, eu perguntei quais tipos de radiação que existe no campo da radiologia. E aí, dentro dessa diferença de tipos de radiação, existe uma classificação dessas radiações. Tá bom, gente? Então, é questão 4, em relação à natureza das radiações, vírgula, como podemos diferenciá-la? Interrogação. Questão 5. Cite 2 exemplos de radiação não ionizante e radiação ionizante, vírgula. Questão 5. Cite 2 exemplos de radiação não ionizante e radiação ionizante. Interrogação. Questão 6. Explique o processo de produção da radiação. 2 pontos. Questão 6. Explique o processo de produção de radiação X. 2 pontos. Questão 7. Explique como ocorrem as interações da radiação com a matéria que mais interessam para o radiodiagnóstico. Então, essa questão aqui, existem vários tipos de radiação, existem vários tipos de interação da radiação com a matéria. Existem 5, vou dar uma pista já. E dessas 5, 2 ocorrem mais dentro do radiodiagnóstico.
que é o quê? Nós utilizamos radiação para produzir imagens para fins diagnósticos, radiodiagnóstico. Então, questão 7. Explique como ocorrem as interações das radiações com a matéria que mais interessam para o radiodiagnóstico. Então, dentre essas 5 aí que existem, tipos de interação da radiação com a matéria, 2 dessas interações são interessantes para o radiodiagnóstico. Esses vamos falar quais são e explicar como acontecem esse tipo de interação. Beleza? Questão 8. O que é proteção radiológica? Interrogação. Questão 8. Vou ficar sempre repetindo aqui. O que é proteção radiológica? Interrogação. Questão 9. Qual a diferença entre contaminação e irradiação? A contaminação ela também pode ser um tipo de irradiação, só que é um tipo diferente da irradiação normal. Então, existe a irradiação externa e interna. A irradiação interna pode ser chamada também de contaminação. Então, eu quero saber qual é a diferença entre contaminação e irradiação. Tá bom, gente? Essa é a questão 9. Qual a diferença entre contaminação e irradiação? Questão 10. O que é LET? L-E-T. O que é LET? Vírgula. Alto LET e baixo LET. Interrogação. Vou dar um pause aqui que vou dar continuidade no outro vídeo.